Olá a todos, aqui já é a segunda edição da revista Alfa. Meu nome é Rafael da Silva Pereira, sou editor da revista Alfa. Hoje iremos entrevistar o Wallace Albino. Ele é presidente e fundador do GEUBS, ele é membro da Comissão Brasileira de Ufólogos e também é consultor especial da revista UFO. Oi Wallace, tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Gostaríamos de saber como foi que você se iniciou na pesquisa ufológica, né? Quando foi e como foi? Bom, eu desde pequeno sempre me interessava já por tudo que envolvesse mistérios, né? Não só ufologia, mas também pirâmides, Triângulo das Bermudas, Monstro do Lago Ness, tudo isso me fascinava. Aí, na época que eu estudava, fazia colegial, teve um evento de ufologia aqui na cidade de Santos, do lado de onde eu moro, que eu moro na cidade do Guarujá. Eu fui lá, conheci pessoas que já pesquisavam o assunto, aí a partir daí também me interessei em começar a pesquisar. Montamos um grupo, né, e o GEUB já foi fundado, já tem mais de 10 anos, e é o Grupo de Estudo Ufológico da Baixada Santista, com grande atividade aqui de pesquisa no litoral de São Paulo. Pronto, legal. Você é um dos pesquisadores mais ativos, né, no litoral paulista, é isso? Exatamente. Pronto. Também para quem não conhece muito assim o trabalho também do Wallace Albino, embaixo do vídeo, quando tiver postado no canal da Revista Alfa no YouTube, vai ter também algumas outras entrevistas, palestras que ele deu. Aí quem tiver interessado em saber é só clicar no link e saber um pouco mais, né? Wallace, há uma rica casuística ufológica no litoral paulista, principalmente no litoral sul do litoral. Por que esta região é alvo de tantos avistamentos de OVNI? O que há de especial no litoral paulista? Bom, saber o que há de especial é só especulação, né? Mas realmente a gente tem aqui no litoral de São Paulo uma intensa casuística, principalmente no litoral sul, na região de Peruíbe, ali da região da Juré e Itatins, no litoral norte ali a região de Ilhabela, São Sebastião. Então são dois locais assim que a casuística é muito frequente. E aqui na Baixada Santista também a gente tem tido muitos casos. Agora, o porquê desse atrativo desses objetos para cá, para essa região, a gente não sabe. Aí é especulação, alguns dizem que possa existir algum tipo de minério na região, outros já especulam que possa existir uma base submarina, a gente não sabe. Mas, de fato, o litoral paulista é um dos pontos no Brasil que a casuística é mais frequente. É exatamente isso. Também ia perguntar, assim, sobre avistamentos de OSNIs, ou seja, objetos submarinos não identificados que ocorrem principalmente no litoral sul. Você acredita que existe alguma base subaquática extraterrestre? Ou é só especulação mesmo? Você tem alguma linha específica de estudo para trabalhar que possa ser um interesse, vamos dizer, na nossa água ou em algum minério? Só especulação. Não, eu acho que base submarina, se existir, vai existir em locais mais profundos, né? Não aqui no nosso litoral. Nosso litoral não é tão profundo assim, a ponto de acobertar uma base submarina. Mas é claro que eu acho que esses objetos vêm para cá e eles se camuflam no mar, sim. Principalmente por isso é muito relatado por pescadores ver esses objetos entrando e saindo da água. Então eu acho que sim, que esses objetos que vêm para cá, né? Mas eles acabam se camuflando embaixo d'água. Tem algum caso assim específico de avistamento de OSNI que você gostaria de relatar aqui? Aqui é comum, principalmente ali na região de Peruíbe, né, na praia da Jureia, aliás, na praia do Guaraú, é muito comum um relato de pessoas relatarem ver esses objetos entrando e saindo do mar naquela região ali. Isso é bem comum aqui no litoral. Dentre os casos pesquisados pelo GEUBS ou por você mesmo, qual que você acha que foi o caso mais significativo? A gente teve casos clássicos aqui no litoral de São Paulo, né? Teve aquele famoso caso da queda de um avião tucano da Esquadrilha da Fumaça, que caiu depois que foi supostamente atingido por uma sonda ufológica, né? Mas a gente passou agora no ano de 2008 por uma onda ufológica muito intensa aqui no litoral, com casos de pousos, né? Teve caso de pouso em Peruíbe, caso de pouso na Praia Grande, teve um registro fotográfico bem interessante que foi tirada por uma equipe de jornalismo na rodovia Imigrantes. Então tivemos em 2008 assim uma casuística muito forte, com casos assim bem impactantes aqui na região, casos também de mutilação de animais. Então foi 2008 foi essa onda que teve assim de casos
intensos, assim, ocorrendo um seguido ao outro. Então, esses casos eles são recorrentes ou ele tem uma certa determinada época para acontecer, um ciclo? Não, casos de avistamento é comum. A gente recebe relatos de avistamento quase semanalmente, né? Mas, assim, esses casos de maior repercussão, de deixar marca de pouso, o objeto aproximar mais, que para ter tempo de ser registrado através de fotos e filmagens, esses casos são mais raros, né? E de épocas em épocas acontecem essas ondas que a gente chama na ufologia de ondas, né? Quando começa a aparecer muitos casos em determinada época, depois dá uma parada, depois volta a acontecer, né? Aí, então, a gente passou por essa onda ufológica muito forte em 2008. De lá para cá tem tido alguns relatos, alguns avistamentos, mas nada assim de muito impacto como aconteceu naquela época. Você também foi autor do livro O Mistério dos Círculos Ingleses, que, se não me engano, foi até impresso também pela editora UFO. Desde 2008, tem surgido em Santa Catarina os chamados agroglifos, ou círculos ingleses também, como é chamado. Como você interpreta este fenômeno e sobre os agroglifos que apareceram recentemente em Santa Catarina, você acredita que o fenômeno seja de origem extraterrena ou há alguma explicação convencional para o fenômeno? De fato, esse assunto era um assunto que sempre me fascinou, desde quando eu tive os primeiros contatos com ele, isso no início dos anos 90, né? Comecei a juntar bastante material a respeito, e era um assunto que era pouco divulgado aqui no Brasil. Aí eu acabei escrevendo um livro, né? O livro já está na segunda edição, fez bastante sucesso o livro, né, que chama O Mistério dos Círculos Ingleses, onde eu coloco vários casos, várias teorias, vários depoimentos de testemunhas, né? Mas o livro realmente é mais para divulgar o assunto. Eu acho sim que quem está por trás desse fenômeno é alguma civilização, ou uma civilização extraterrestre, uma civilização que habita uma dimensão paralela, que está tentando interagir conosco através dessas figuras nas plantações. A maior parte dos pesquisadores acredita realmente que se trata de mensagem extraterrestre que a gente está recebendo, né? Mas acontece que vem passando ano, entre ano, continuam aparecendo essas figuras, e se tem alguém decifrando elas, a gente não sabe, porque isso aí nunca se chegou a nenhuma conclusão. Eu levantei uma nova teoria recentemente, porque essas figuras só aparecem em plantações de alimento, plantação de trigo, soja, centeio, canola, aveia, já teve em cana-de-açúcar aqui mesmo no Brasil. Então, são plantações de alimento e é comprovado que esses alimentos sofrem alterações genéticas. E esses alimentos estão sendo colhidos, comercializados e consumidos pelas pessoas. Então, eu até levantei a hipótese de quem está por trás disso, se seja realmente uma civilização mais avançada, ou até mesmo algum projeto do governo, não sei, mas quem sabe estejam tentando alterar geneticamente os alimentos com algum objetivo futuro que a gente não sabe qual é. E essas marcas você acredita que seja um pouso ou é algum tipo de energia que faz com que ocorra esse fenômeno? Não, não é a marca de pouso, né? A gente percebe que quando é marca de pouso, forma uma espécie de uma radiação no local, né? A gente já pesquisou alguns casos de pouso aqui na região do litoral e a vegetação ela fica meio queimada, calcinada, né? Coisa que não ocorre no fenômeno dos círculos. É algum tipo de energia invisível ao olho humano que chega ali e faz a planta dobrar, sem quebrar, sem amassar, sem queimar, e ela continua desenvolvendo normalmente, né? Então, algum tipo de energia que forma as figuras ali, forma os desenhos. Você foi um dos principais pesquisadores do caso Varginha, né? Juntamente também com Marco Antônio Petico, Gevaerd, se não me engano, Claudir Covo também estava, Edson Boaventura Júnior, entre outros nomes. Você acredita que realmente ocorreu a queda de uma aeronave extraterrestre no sul de Minas Gerais e sobre a possível captura de seres extraterrestres? Conte-nos como foi o procedimento de captura desses seres e qual foi o possível destino dessas criaturas. O caso Varginha foi um caso muito sério. Eu tive lá participando das pesquisas também, pessoalmente. Realmente é um caso muito interessante. Não existe muitas provas de que houve uma queda de uma nave lá. Houve um relato de um casal que viu uma nave soltando fumaça, mas depois os depoimentos que a gente teve lá do suposto local onde teria tido uma queda, não se confirmaram. Agora, independente de ter tido queda ou não, que houve captura de criaturas estranhas lá na cidade de Varginha, isso aí não tem discussão. A gente sabe que foi capturado, a gente tem certeza de 2, mas teve a hipótese de ser mais outras 4, provavelmente 6 criaturas. Essas criaturas foram capturadas pela ESA, Escola de Sargento das Armas, que fica em Três Corações,
em cooperação com o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar local. As que estavam mortas foi encaixotadas, foi levada em um comboio para a Unicamp, em Campinas. A gente sabe que uma dessas criaturas passou por uma autópsia comandada por uma equipe pelo legista Badam Palhares. Era muito comum, a gente pegou relatos que eram de funcionários da Unicamp, que era muito comum a entrada e saída de carros da Embaixada Americana nesse período da Unicamp. A gente divulgou isso na mídia e veio uma confirmação do governo, que era porque na época estava sendo construído o primeiro satélite brasileiro, o BrasilSat-1. A gente foi atrás dessa informação, realmente estava sendo construído esse satélite brasileiro, mas esse satélite brasileiro estava sendo construído no ITA, em São José dos Campos, ele nunca passou lá pela Unicamp em Campinas. Então, quanto mais, né, o governo tentava se explicar, mais se enrolava, né? E a gente vê que o Exército já mudou 3 versões do caso. Primeiro dizia que nunca tinha acontecido nada, que era tudo invenção dos ufólogos, que era tudo mentira. Mas conforme aparecia vários testemunhos da cidade, que viram a movimentação dos caminhões do Exército na cidade, funcionários antigos do Hospital Regional de Varginha, que confirmaram que o Exército fechou uma ala inteira lá no hospital, que os funcionários antigos não tinham acesso, aí eles já mudaram a versão. Aí vieram com uma versão que tinha um casal de anões, que a anã estava grávida e o Exército levou essa anã para o hospital para dar à luz. Quer dizer, já uma história totalmente maluca. E agora, tempos depois, já mudou novamente a versão. Agora apareceu, né, uma pessoa deformada, que era essa pessoa deformada lá, um deficiente, que estaria assustando lá as pessoas lá em Varginha, né? Sendo que até as meninas, de onde começou toda a história, conheciam essa pessoa deficiente, davam comida para ele, jamais iriam se assustar com ele. Então a história realmente foi muito séria. Eu estive agora com uma emissora de TV para produzir um documentário lá na cidade de Varginha, que o caso Varginha agora esse ano completou 18 anos do caso, né? O ET de Varginha ganhou a maioridade. E as coisas mudou bastante lá. A gente viu que a cidade cresceu muito. Hoje a maioria das pessoas não acredita na história, porque as pessoas que viveram a história naquela época acabaram sendo muito ridicularizadas. Então a maioria não quer falar no assunto, né? A gente vê que o principal pesquisador, os 2 principais pesquisadores do assunto do caso, que descobriram o caso, um não quer mais falar e questiona o caso, o outro sumiu, ninguém sabe que fim deu. Então hoje as coisas mudou bastante lá, infelizmente. O local onde tudo começou, que as meninas viram a criatura, o proprietário do terreno, que ninguém sabe quem é, chegou lá, murou o terreno, e é estranho porque eu fui lá no local, o terreno está lá murado, o bairro valorizou bastante, só tem casas casas grandes lá no local, e esse continua sendo o único terreno vazio lá no local. O terreno está murado, mas não se construiu nada até hoje lá. Então é muito estranho, mas que o caso foi sério, o caso foi muito sério, e quem conviveu na época com os fatos, quem pesquisou, sabe da seriedade desse caso. O único documento oficial que foi liberado, se não me engano, foi um boletim de ocorrência da Polícia Civil. É isso? Através da campanha de liberdade de informação, que eu faço parte da Comissão Brasileira de Ufólogos, que desde 2005 começou uma campanha pedindo reconhecimento oficial por parte do governo brasileiro e a liberação de documentos de casos envolvendo as Forças Armadas brasileiras, o Exército e a Marinha não têm divulgado muita coisa, né? Diferente da Aeronáutica, que tem liberado bastante documentos. Mas um desses documentos que foi liberado pelo Exército é um inquérito que foi feito na ESA durante a época do caso, porque o Vittorio Pacatini havia escrito um livro, né? E nesse livro que ele escreveu, ele dava nome, citava nome dos comandantes do Exército que comandaram a operação, né? Então houve um inquérito na época, esse inquérito acabou agora sendo divulgado, né? Mas não confirma as coisas que a gente realmente já sabe que aconteceu, né? E a maior parte que a gente sabe, a gente confirma porque a gente conseguiu, principalmente através do Vittorio Pacatini, conseguiu testemunhos de vários militares, né? Então, vários militares que participaram da operação deram seus depoimentos. Esses depoimentos estão gravados em vídeos, que a gente se comprometeu que não ia tornar esses depoimentos públicos, né? Mas todas as informações do depoimento que eles deram, a gente já divulgou. Eu sou um dos poucos ufólogos que tem essas gravações em vídeos, né? A gente ainda está tentando contato com esses militares, alguns deles que já saíram da ativa, né? Que não estão mais na ativa, né? Já saíram do Exército, para ver se eles aceitam agora gravar um novo depoimento e divulgar isso, né? Porque para tentar reacender o caso, porque o caso é muito importante, o caso repercutiu muito, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? E não pode se deixar cair no esquecimento, né?
como, por exemplo, a gente tem o caso Roswell nos Estados Unidos, que até hoje é falado, e o caso Varginha também, que foi um caso mais recente, ele continua em alta e a gente espera, né, reativar o caso para, quem sabe, aparecer mais depoimentos, mais confirmações para provar a autenticidade do caso. Você vê alguma possibilidade das Forças Armadas liberarem algum documento oficial sobre o caso Varginha? A gente continua, né? A gente continua fazendo essa campanha, né? A Comissão Brasileira de Ufólogo continua lutando para isso. Agora houve uma reformulação geral lá na Câmara de Deputados. A gente está tentando ver se consegue mais apoios, né, para isso. E quem sabe a gente espera assim que mais documentos, né, principalmente do Exército e da Marinha também, documentos de casos pesquisados por eles, que venham à tona, né? Assim como a Força Aérea vem divulgando vários documentos, como divulgou da Operação Prato, da Noite Oficial dos Discos Voadores. Então a gente espera também que o Exército e a Marinha também tomem essa iniciativa e passe a divulgar mais informações sobre a quantidade de material que eles possuem. Você citou o nome também, se não me engano, do Birajara Rodrigues e do Vitório Pacatini. Qual a sua opinião, assim, sobre a posição do Birajara Rodrigues? Do nada ele ter mudado de opinião, ter ficado escondido, vamos dizer assim. Você acha que ele não quer mais acreditar no fenômeno? Ele quer se afastar da ufologia? E sobre o Vitório Pacatini, você tem notícias dele? Então, em relação ao Birajara, tipo assim, eu sei que ele é um advogado bastante conhecido. A gente que conviveu na época do caso sabe que na época do caso, por ele estar muito exposto na mídia, ele acabou perdendo clientes importantes que ele tinha. E hoje ele é presidente da OAB lá na cidade de Varginha. Então eu acho que ele quis se afastar um pouco, não quis o nome dele mais envolvido assim, né, com o caso. Principalmente porque, como eu falei, que uma cidade cresceu muito e virou muita polêmica porque a cidade cresceu. Muita gente que mora hoje na cidade, no caso, tem 18 anos, então o pessoal hoje não conviveu com os acontecimentos na época, então acaba não acreditando, ridicularizando. As próprias meninas lá que foram testemunhas do caso não querem mais falar no assunto, de tanto que foram ridicularizadas, viraram motivo de chacota na cidade, né? Então eu acho que ele preferiu se afastar e ele tomou uma atitude, uma postura dele que é tipo aquilo. O que ele não pode provar, ele prefere não falar. Ele pode provar que as criaturas que foram capturadas lá em Varginha eram ETs? Não pode. Então ele prefere não falar sobre o assunto. Eu acho que a minha opinião em relação à postura dele é essa. Em relação ao... eu não concordo, mas respeito a posição dele. Em relação ao Vitório Pacatini, isso também foi muito estranho, porque o Vitório Pacatini sempre foi uma pessoa que gostava de aparecer na mídia, de falar, de aparecer, e de repente de uma hora para outra desapareceu, né? Nunca mais se ouviu falar dele, ninguém sabe o paradeiro dele, né? Realmente foi muito estranho mesmo. O que aconteceu para ele também não querer mais se envolver com ufologia, a gente não sabe. Realmente foi um mistério que ninguém sabe o que aconteceu. Você citou também as duas meninas que teriam visto a primeira criatura, né, em Varginha. Há uma possibilidade, dizem que agentes do governo teriam tentado silenciar o caso e fizeram proposta para as meninas e, né, para a família, para tentar abafar o caso, oferecendo até uma alta quantia não estipulada, né, para que elas ficassem caladas. Isso procede? Sim, isso aconteceu mesmo, mas na época do caso, a gente chegou a investigar isso, os caminhos que levaram à investigação deu a entender que essas pessoas que apareceram lá, que estavam usando ternos, na verdade seriam pessoas ligadas a uma igreja evangélica lá da cidade, que não estava contente com a cidade se ficar conhecida não só no Brasil, mas mundialmente como a cidade do ET, né? Então não queriam associar o nome de Varginha a uma criatura extraterrestre, né? Principalmente que a gente sabe que tem alguns segmentos religiosos, evangélicos, que mais fanáticos, que associam a imagem do ET, a coisa do demônio, não sei o que lá. Então tudo deu a entender que na verdade seriam isso. Não seriam agentes do governo, como se falaram homens de preto, não, mas pessoas ligadas a um segmento religioso. Interessante que é melhor ser do demônio do que ser extraterrestre. Então, sobre as suas pesquisas que você faz a campo, a que conclusão você chega sobre os extraterrestres? Eles seriam uma ameaça ou uma salvação para a nossa sociedade? Bom, eu acho que não são uma ameaça, né? Porque a gente vê que esses seres estão presentes aqui há milhares de anos.
né? A gente encontra no novo livro que eu escrevi, eu coloquei um capítulo sobre o caso de UFOs na Bíblia, né? Então a gente vê até na Bíblia, em outros livros sagrados, relatos de aparições de objetos no céu, né? De pessoas em carruagens voadoras, né? Que usavam linguagem da época. Então, se a intenção deles fosse chegar aqui para dominar com a tecnologia que eles têm, já teriam feito isso há muito tempo. Agora, eu também não vejo que eles também estão vindo aqui para nos salvar. Eu acho que são cientistas, né? Da mesma forma que nossos astronautas chegaram na Lua, futuro logo logo vamos mandar uma missão tripulada para Marte. Então também seres mais avançados estão vindo aqui para fazer pesquisa, encontrar um planeta aqui fértil, né, rico em natureza, em vida. Eu acho até que eles ajudaram na colonização no nosso planeta aqui no passado e continuam acompanhando, né, essa evolução da raça humana aqui, mas sem interferir tanto, não nem tanto para nos ajudar, nem tanto para nos destruir. Você acredita que eles poderiam, em determinado momento, entrar em contato franco e aberto com a nossa sociedade? Ou você acha que eles vão ser neutros sempre, o tempo inteiro? Não, eu acredito que isso possa acontecer, mas eu acho que para isso acontecer, primeiro tem que acabar essas diferenças que a gente tem entre nós mesmos, né? Porque se a gente tem tanto preconceito, tanta diferença, tanta guerra aqui entre nós que moramos no mesmo planeta, é claro que eles vão ficar com o pé atrás pô, como é que eles vão receber a gente que vem de um planeta de fora. Então, acho que para a gente ter um contato mais próximo e amistoso com seres que vêm de fora, primeiro a gente tem que ter, né, uma harmonia melhor aqui no nosso planeta, aqui entre todos os povos, né, entre todas as nações. Quando a gente deixar de ser várias nações e ser apenas terráqueos, aí sim eu acho que a gente vai estar perto de ter esse contato com uma civilização extraterrestre. Ou seja, isso nunca vai acontecer, né? Brincadeira. Porque tá difícil. O mundo tá cada vez pior. Sendo membro da CBU, né, a Comissão Brasileira de Ufólogos, qual o próximo passo que deve ser dado pela ufologia brasileira para obter seu reconhecimento devido e qual a próxima proposta da Comissão Brasileira de Ufólogos para a abertura oficial dos documentos militares das Forças Armadas a respeito dos OVNIs? Então, como eu falei, a gente fez agora uma nova carta, né? Teve mais um Fórum Mundial lá em Foz do Iguaçu. Então a gente redigiu a nova carta de Foz para entregar para o governo brasileiro, né? E como teve essa renovação muito grande na Câmara lá de Deputados, tudo, então a gente está tentando, né? Principalmente o nosso presidente da comissão, que é o Fernando Ramalho, que ele reside lá em Brasília, também está tentando apoios, né, de novos políticos, né, que tente abranger, né, essa nossa campanha para conseguir o reconhecimento oficial de fato por parte do governo brasileiro e não só as Forças Armadas, né, não só a Aeronáutica, que já vem liberando muito documento, mas que também a Marinha e o Exército libere documentos que a gente sabe que eles possuem. A gente está tentando também ver se consegue formar um grupo de pesquisa, né, em cooperação militares e civis, né, também, que isso já acontece. A gente tem alguns países aqui da América do Sul que fazem isso, como o Uruguai, o Chile, né? Então a gente espera que no Brasil também aconteça isso, né, de ter um grupo de pesquisa militar e civil para pesquisar o assunto, que eu acho que aí só vai sair ganhando, né? Tanto os militares, porque nós, ufólogos civis, que é quem mais saímos a campo para coletar os materiais, coletar as pesquisas, e eles também, porque vão ter estão mais sofisticados, tem mais informações disponíveis, né, para passarem para a gente. Então a gente espera que isso venha acontecer em um futuro e com isso, né, que se tenha um reconhecimento oficial e uma aceitação ainda maior por parte da população em relação à ufologia, né, que a ufologia é um assunto sério, que a gente vê aí já vários países no mundo já reconheceram oficialmente que os OVNIs existem. Seria muito interessante se a gente tivesse mesmo um órgão militar juntamente com pesquisadores, ufólogos, né, para pesquisarem esse fenômeno. Né, como exemplo, que nem você citou do Uruguai, se não me engano, da Argentina também tem isso, o Chile. Porém, o que é relatado por esses pesquisadores é que mesmo eles tendo essa cooperação militar, eles ainda não têm acesso total, né, aos documentos e casos, né? Na verdade a gente especula que não, que eles só divulgam a ponta do iceberg para a gente, né? A gente sabe que deve ter muito mais material. Mas eu acho que também o problema é que eles também não têm resposta para tudo, entendeu? Então eles não vão assumir uma coisa que vai gerar um monte de pergunta para a qual eles mesmos não têm resposta. Tudo bem, o governo brasileiro chegar hoje e reconhece oficialmente, ó, é verdade, existe disco voador, a gente está sendo visitado por raças de outros planetas. Você vai gerar um monte de pergunta, tudo bem, mas
quem são, de onde eles vêm, como eles chegam aqui, o que eles querem aqui. Você vai gerar um monte de pergunta que o próprio governo não tem resposta para isso. Então, por isso também eu acho que é por aí um certo receio, né, de assumir publicamente a realidade do fenômeno, né? Porque o fenômeno ele é muito complexo, ele não pode ser respondido de uma maneira total, ele pode ser respondido nas suas especificidades e olhe lá, né? É. Muito complicado. Sobre a liberação somente dos documentos militares da aeronáutica, o que você acha? Por que o receio da Marinha e do Exército em liberarem os seus casos? Então, na aeronáutica é mais fácil porque é mais comum avistamento de pilotos, né? Então, a aeronáutica tem um calhamaço lá de depoimento, de relatórios feitos por pilotos, não só civis como militares, que tiveram avistamento desses objetos. Então, o material de posse da aeronáutica é muito maior, né? Mas a gente sabe também que teve casos, né, da Marinha, de avistamento de OSNIs, né, de objetos entrando e saindo do mar, do Exército, como eu falei, a gente teve o caso aí de Varginha, né? Mas o Exército e a Marinha acho que tem um receio de se envolver nisso, né? Porque como é um fenômeno que vem do céu, né? É um fenômeno aéreo, então eles estão deixando mais para a aeronáutica mesmo cuidar disso. Isso aí com a aeronáutica a gente não, enquanto a gente puder ficar fora, a gente vai ficar fora. Mas a aeronáutica vem sim liberando bastante depoimentos, relatos. A gente já teve milhares de páginas de documentos liberados pela aeronáutica de 2008 para cá. Você acredita também que alguns desses calhamaços, desses documentos tenham sido levados também para os Estados Unidos ou para algum outro tipo de governo? Com certeza. A gente sabe sim que existe esse intercâmbio de informações entre o governo brasileiro e o governo americano. Lá também nos Estados Unidos também tem a lei do FOIA, lá, a lei de liberdade de informação, que um caso quando completa 50 anos, qualquer cidadão entrar com pedido no governo, pedindo a liberação de documentos oficiais, os documentos são liberados. Em alguns documentos liberados já foi encontrado, né, relatos de casos ocorridos aqui no Brasil, de informações que o governo brasileiro passava para lá, até de casos da década de 50, né, como o caso do Forte de Itaipu, da queda de um objeto que explodiu na praia de Ubatuba, né? Então a gente sabe que existe esse intercâmbio entre o governo brasileiro e o governo americano desde os anos 50, né, em relação a se tratando de ufologia, né? E como teve no caso Varginha também, né? Outra coisa interessante de falar, logo após que a gente sabe que foi mandada uma criatura que estava viva, foi mandada de helicóptero para Brasília, e de Brasília partindo de um avião cargueiro para os Estados Unidos, logo em seguida veio um convite, né, da NASA para se ter o primeiro astronauta brasileiro participando de um projeto espacial da NASA, né? Ou seja, a gente especula que isso aí não foi uma coincidência, mas sim uma troca de gentileza entre os dois governos, o brasileiro e o governo americano, né? Certo. Então, só gostaria de agradecer ter cedido tempo, né, espaço para a entrevista, para a revista Alfa. Gostaria que você deixasse algum tipo de mensagem para os leitores da revista. Tá, eu que agradeço a participação, poder falar um pouco mais da ufologia, do nosso trabalho aqui do Grupo de Estudo Ufológico da Baixada Santista, que é um trabalho de pesquisa aqui no litoral de São Paulo, né? A gente está aberto aí, quem quiser participar, quiser mandar depoimento para a gente, pode enviar pelo e-mail, o e-mail do grupo é geubs@uol.com.br, né? A gente também tem a página no Facebook, e pode entrar em contato. Eu acabei de lançar um novo livro agora que chama Fenômenos e Mistérios. É um livro composto, Fenômenos e Mistérios, na verdade era um programa de TV que a gente tinha aqui na região do litoral de São Paulo, que era um programa um programa semanal, que cada semana a gente abordava um assunto diferente, né? E no livro eu escrevi, são 20 capítulos, cada capítulo de um assunto que repercutiu bastante, né, no programa. Então não tem só casos de ufologia, né? Os principais casos, como o caso de Varginha, o caso Roswell, mas também a gente também aborda outros assuntos como chupacabra, Triângulo das Bermudas, Homens de Preto, tem um capítulo, como eu falei, sobre UFOs na Bíblia. Então tem vários capítulos com assuntos envolvendo mistérios, né? E quem tiver interesse também nesse trabalho da gente pode entrar em contato conosco, e estou aberto aí para o que vocês precisarem. Pronto. Então, a revista Alfa
Ela não é revista minha, acho que é a revista da ufologia brasileira, de todos os ufólogos. Quando o Geobus quiser também publicar qualquer tipo de matéria, pode publicar para a revista Alfa. Sobre o livro Fenômenos e Mistérios, quem quiser encontrar o livro, pode encontrar também na página oficial da revista Alfa, ele já foi publicado lá, tem um post. Só clicar, quem tiver interesse em comprar, também tem um link para fazer a compra. Novamente, agradecer, muito obrigado ao Wallace Albino, muito obrigado a todos que vão assistir o vídeo. Até lá. Valeu, eu que agradeço a participação e parabéns pelo trabalho de vocês aí. Obrigado.